Muito bem, pessoal. Continuando mais um novo tópico aqui sobre o assunto de frações, iremos lidar com um dos tópicos principais, que é as operações de frações, né? Não adianta nada a gente saber conceitos, simplificar outros tópicos como comparação de fração, que é abordada no curso presencial, outros assuntos, outras pegadinhas, se a gente não sabe o principal. O principal é fazer as operações. Olha só. Eu gosto de começar apresentando a multiplicação. Por quê? Porque a multiplicação é mais fácil, ela é mais simples, ela é mais tranquila. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Como que é feito o processo de multiplicação? Muito simples. O número de cima é multiplicado com o de cima, o de baixo é multiplicado pelo de baixo. Aí você me pergunta, Daniel, mas isso aí de cadê a multiplicação? 5/3 de 2/5. E aí vai uma dica para vocês. Esse de, gente, significa uma multiplicação. Veremos isso muito em situações, problemas de fração, porcentagem. Quando tem uma fração e um de do lado, um de e um do, significa multiplicação. E a multiplicação, como eu disse, né, é simples. O de cima multiplicado pelo de cima. O de baixo multiplicado pelo de baixo. Aí fica fácil, né? Aí virou quinta série agora. 5 vezes 2 e 3 vezes 5. Minha resposta acaba por aí. Aí aqui vocês têm que ficar espertos, gente. Porque quando a gente faz a conta, não quer dizer que acabou, não. O que eu falei no vídeo passado? A fração ela é feita para ser simplificada. Terminou com 0, terminou com 5. Então, você vai simplificar por 5. Só vou fazer um comentário aqui. Aí fica o quê? 2/3. Gente, se no gabarito da prova tiver essa fração aqui e essa fração aqui, essa aqui é o item errado, viu? Porque a fração ela é feita para ser simplificada. Você tem que reduzir ela ao máximo, perfeito? E aqui? Aqui é um processo de multiplicação de 4 frações. Como é que é o processo de multiplicar a fração? Do mesmo jeito que eu falei com vocês. Multiplica o de cima com o de cima. E depois você multiplica o de baixo com o de baixo. E faz essa conta tranquilamente. Sem medo. Confiança para fazer o serviço. 3 que multiplica 1 é 3. 3 que multiplica 4 é 12. 4 vezes 1 vai ser 12. A regra é a mesma, cima, cima, baixo, baixo. Se vocês quiserem anotar aí, para quem está começando, essas anotações é boa. A regra é essa, ó. Cima, cima, baixo, baixo. É só multiplicar. Cima, cima e baixo, baixo. Essa aqui vai dar um pouquinho de trabalho, né, gente? Porque o número é um pouquinho grande, né? Aí vai dar um pouquinho de trabalho, óbvio. Vamos facilitar um pouquinho aqui, ó. 5 vezes... Aí você pode trocar a ordem, não tem problema não. 3 vezes 5 vezes 2 vezes 8. Você lembra que eu comentei lá anteriormente que na multiplicação a ordem não altera? Então você pode trabalhar qualquer número aqui, em qualquer ordem, se você se sentir mais à vontade. Você pode pegar ele direto, ou então você pode começar do meio, do final, de modo que você pegue todo mundo, não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 5 vezes 8. Por quê? 5 vezes 8 é 40. Aí agora tem um 3 e o 2 para multiplicar, né, gente? Aí tem que multiplicar todo mundo. 40 vezes 3 é 120. 120 vezes 2 é 240. Pelo menos foi a forma que eu senti maior confiança de fazer ela rápida. Porque se eu fizer 3 vezes 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 2 é 30. Aí tem que fazer 30 vezes 8.
Naturalmente, 30 vezes 8 vai dar isso aqui também. Só que eu fazendo de cabeça, eu achei isso aqui mais conveniente para mim, certo? Aí cada um tem que identificar suas habilidades, suas percepções, entendeu? Como foi dito anteriormente, eu tenho um número impar em cima e um número par embaixo. Acabou? Não acabou, não. Simplifica isso aqui, gente. Fração é obrigado simplificar. Teremos o quê? O número 6 em cima. 240 dividido por 2 é 120. Dois números pares novamente. O que eu vou ter agora? Em cima eu vou ter 3. Embaixo eu vou ter 60. E não acabou não. Pau na máquina. Divide por 3. Divide por 3. Sua resposta vai ser o quê? 1 sobre 20. Perfeito? Acabou a nossa questão. Só uma curiosidade aqui. Curiosidade não. Já foi dito que fazemos a nossa operação e no final tem o processo, se for o caso, o processo de simplificação. Uma dica para vocês. Se vocês puder simplificar lá no começo, faça. Porque se você não simplificar no começo, vai ter que simplificar no final. Perfeito? Aí só uma curiosidade aqui, ó. O de cima não simplifica com o de baixo. O de cima não simplifica com o de baixo, certo? Mas ainda assim, é possível fazer simplificação lá no começo. Só que esse detalhe eu vou deixar no curso presencial. Da mesma forma aqui, ó. Olha só, vamos pegar essa questão aqui, ó. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui para não dar uma poluída aqui. Despoluir um pouquinho aqui. Pronto. Olha só. O de cima não simplifica com o de baixo. Mesma situação. E a mesma situação. Olha só. 4 dividido por 2 é 2. Aí aqui você podia simplificar por 2. 4 por 2 é 2. 2 por 2 é 1. Aí você já deu uma diminuída nela. Aí o que você faria? 3 vezes 1 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 3 vezes 1 vezes 8. Certo? Só que, mais uma vez, aí quando a gente olha aqui, a parte de cima com a parte de baixo, não dá para simplificar. De fato, não dá mesmo não. Mas mesmo assim, numa operação envolvendo frações, envolvendo multiplicação, nesse caso aqui, ainda é possível fazer outras simplificações. Só que no mesmo caso desse, no mesmo modelo desse. Porém, no curso presencial, certo? Mas é claro, nada vai impedir de você multiplicar em cima, multiplicar embaixo e fazer o processo de simplificação. Mais uma vez, se não simplificar no início, no final você vai simplificar e a vida segue e você vai acertar a sua questão, certo? Eu vou dar uma pausa aqui para a gente estar em divisão. Bom, pessoal, continuando aqui, a próxima parte é divisão. Divisão de frações, eu pus aqui 2 exemplos. A fração dividida por outra. Coisa básica, certo? Tem uma regra. É diferente de multiplicação, né? Divide em cima, divide embaixo. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Tem uma regra. Anota aí. A primeira fração. Repete a primeira fração. Multiplica pelo inverso da segunda. Ou então, conserva a primeira. Quando eu falo conservar, é repetir, né? A divisão vira multiplicação, multiplica pelo inverso da segunda. Vamos fazer devagar aqui, ó. Conserva a primeira. Vai ficar um pouquinho apertadinho, mas é só para aplicar a regra. Quando eu falo conservar, é repetir. A divisão ela vai virar uma multiplicação. Conservou, multiplicou pelo inverso da segunda. Olha só. O que é a fração? É o número em cima e o número embaixo, certo? O que é o inverso? Você, ó, mudar eles de posição. O conceito de inverso foi falado na aula presencial. Vamos lá. Não é 1 sobre 8? Aí muda ele de posição. 8 sobre 1.
Aplicou a regra, gente? A regra foi aplicada. O que que fazemos agora? Não virou uma multiplicação? Já foi dito, ó. Cima, cima, baixo, baixo. O que vai dar aqui agora? 8, 3 que multiplica 8. 8 vai ser 16, 24. 2 que multiplica 1. Prontinho. 24 dividido por 2 é 12. Acabou sua questão. Vamos pegar o próximo exemplo aqui. Está um pouquinho embolado aqui, mas dá para sair. É uma fração dividida por outra, certo? Conserva a primeira. Ou seja, repete. O que acontece com a nossa divisão? Ela vira uma multiplicação. O inverso da segunda é inverter. 8 sobre 15 multiplica por quem? 15 sobre 8. E agora, bola para frente. Cima, cima, baixo, baixo. 2 que multiplica 15, 30. 5 que multiplica 8, 40. Critérios de simplificação. Você pode, números pares, certo? Você pode de 2 em 2. Você vai andando de 2 em 2. Ou então, como foi aprendido lá na aula presencial. 0 corta com 0. O 0 ele foi simplificado. Sobrou o quê? 3 sobre 4. Perfeito? Os dois zeros são eliminados juntos. Um em cima e um embaixo. O que sobrou? 3 quartos. Perfeito? Isso aqui é um processo de simplificação. Não confunda não, gente. São duas coisas, porque na matemática as coisas se acumulam. Uma coisa é o processo de divisão. Aí tem a regra. Conserva, multiplica. Se for o caso, acontece a simplificação. No caso aqui, a simplificação foi uma divisão direta mesmo. 24 por 2, 12. Não deixa de ser uma simplificação. Nesse caso aqui, aplicou-se a regra da divisão. A regra da divisão, ela vira uma multiplicação, multiplicada pelo inverso. Multiplicamos. Só que a questão é, se for o caso, simplifica. Não quer dizer que todo momento vai simplificar, mas vocês têm que entender o seguinte, na matemática as regras se acumulam. O ato de você estar trabalhando com uma dinâmica de operação, estou falando de fração, não vai excluir a ideia de você simplificar. Toda fração, se possível, é obrigada a simplificar, certo? Vou dar uma pausa aqui para a gente ir para o nosso último tópico. Bom, vamos lá. Bola para frente, a gente vai finalizar esse capítulo, né? Por soma e subtração. E aqui está uma regra geral na soma e subtração. Regra geral. Sim, pessoal, é o seguinte. Preste atenção. Abre o seu coração. Toda vez que você estiver lidando com soma e subtração de fração, toda vez, lembra disso aqui, ó. MMC. Perfeito? Lembra disso. No caso que eu pus aqui na tela, não vai precisar do MMC por um pequeno detalhe. Olha aqui para baixo. Se você olhar aqui para baixo, o nosso número está tudo igual, certo? Se tiver igual, você simplesmente vai fazer uma coisa bem simples. Você vai repetir ele e fazer sua conta normalmente. 9 menos 3 é 6. Pronto. Acabou? Você tem que simplificar. Nunca se esqueça disso, certo? Ah, Daniel, mas você falou da regra do MMC. Isso aqui eu vou explicar no próximo exemplo. Mas é o seguinte, se você aplicar o MMC aqui, vai ser 10. O MMC de números iguais é o próprio número. Por isso que eu falo que ali é uma regra geral. Se você jogar aqui vai dar certo. Mas não é necessário pelo fato de ser igual os números. Perfeito? Aí é claro, simplifica por 2 e acha a nossa resposta. Vamos finalizar aqui? Vamos lá, continuando. Trata-se de números pares, né, pessoal? 6 por 2 e 10 por 2
teremos 3 sobre 5. Tranquilo? Igual foi dito, na soma ou na subtração. Aqui eu pus um exemplo de subtração. Vamos pegar ele aqui. Opa, quase caiu. Vamos fazer de conta que é uma soma. Vamos fazer de conta que se trata de uma soma. Mesma coisa. Olha aqui para baixo. Não está tudo igual? Repete ele. 9 mais 3 é o quê? 12. Aí nós também teremos o trabalho de simplificar. Lá em cima você divide por 2, dá 6. Aqui embaixo você divide por 2, dá 5. Prontinho. Olha só o tamanho dessa fração aqui. Ah, Daniel, mas está com soma e subtração tudo misturado. Não tem problema, gente. Não tem problema. Você pode somar 1, 2, 3... 1 não, né? Você pode somar números, mais de 2, 3, 4 números. 5 mais 10 mais 8 mais 15? Pode. Você também pode subtrair. 5 mais 5 menos 2 mais 3 menos 1. Você não pode fazer essa sequência numérica? Por fração é a mesma coisa. O importante é, olha para baixo. Se está todo mundo igual, você vai ter o único trabalho de repetir o bendito número. O pincel está secando por causa do calor, gente. Não é falta de tinta, não é o calor. Ele fica aberto e vai secando o bico. Agora é só fazer as continhas aqui em cima. É 15, opa, 13. 13 menos 5 vai ser 8. 8 mais 1 vai ser 9. 9 menos 6 vai ser 3. Perfeito? O 3 e o 7 não dá para simplificar, então encerramos a nossa questão por aqui. Eu só vou dar uma pausa e colocar mais alguns agora. Continuando, o quadro está apagado, né? Mais exemplos está aí na tela. Na tela não, né? No quadro mesmo. Olha, ó, nesse caso aqui eu tenho soma, apenas soma, mas poderia ser perfeitamente apenas subtração também, viu, gente? Não estressa não. A regra é para mesmo. Tanto é que aqui embaixo eu tenho soma e subtração e soma, viu? Poderia ser o contrário, poderia ter 4, quintela 4, 5 frações aí ao lado. Não ia alterar em nada o nosso raciocínio. A diferença desse raciocínio aqui agora é o seguinte. Olha para baixo aqui. Os números estão todos diferentes, certo? Os números estão diferentes. Então, nesse caso aqui, gente, ó, obrigatoriamente, o MMC. Obrigatoriamente. No outro caso lá, igual foi dito. Se você fizer, vai... No caso anterior, se você repetir e fizer o MMC, sua resposta é a mesma. Aqui não. Aqui é obrigatório. Tá. Mas eu vou tirar o MMC de quem? Da galera que está aqui embaixo. Do 2, do 5 e do 8. E o MMC, aí você tem, lá você tem que fazer no cantinho da prova lá, né? 2, opa, ficou feio aqui. 2, 5 e 8. Esse processo aí já foi ensinado lá na aula anterior. Colocamos um do lado do outro aqui, passamos uma barra, algum dele, aí a gente vai fazer a divisão pela sucessão de números primos, certo? Olha como o negócio é acumulativo. Algum desses três aqui divide por 2? Sim. 2 dividido por 2 é 1. O 5 não tem uma divisão exata por 2. Repete. 8 por 2 é 4. Perfeito? O 1 aqui chegou onde tinha que chegar. O objetivo é transformar todo mundo no número 1, através da divisão, óbvio. Então, a partir de agora, vamos trabalhar o 5 e o 4. O 4 divide por 2, então bola para frente. Repete o 1, cai o 5, 4 por 2 é 2, e continua a divisão aí. Vou dar uma aceleradinha aqui agora. Fechamos agora. O 8 chegou no 1. Agora tem um 5, né? 5 por 5 é 1.
Quem é o MMC nessa história? É só você multiplicar todo mundo ali, ó. 5 que multiplica 2 é 10. 10 que multiplica 2 é 20. 20 que multiplica 2 é 40. Primeira coisa, gente, é a gente ter o MMC. Senão não sai do lugar. Deixa eu apagar aqui só para não poluir. Que eu vou precisar de reescrever algumas coisas aqui. Vou precisar de um espaço. Então vamos lá. Eu acho que vou pôr aqui embaixo aqui para ficar mais dinâmico, mas poderia ser perfeitamente na frente, certo? Só para ficar mais prático aqui, para visualizar. Então o MMC é 40. Vamos lá. Beleza. Primeira coisa é o MMC. Foi feito. E agora o outro passo, gente, ó. Divide e multiplica. Não entendeu, não? Você vai dividir aqui embaixo e vai multiplicar lá em cima. Vamos ler, vamos devagar. 40 dividido por 2 é 20, né? 20 que multiplica 11. Aí tem que fazer essa continha aqui no cantinho. O 20 que multiplica 11 vai ser 220. Então, nossa resposta a gente anota ela aqui. Já vai anotando a resposta. Mais 40 dividido por 5 é 8. Primeiro divide, viu? Deixa eu pôr aqui novamente. Primeiro divide. 40 por 5 é 8. 8 vezes 12. Aí tem que fazer a conta também, né? 8 vezes 12. 8 vezes 2 é 16. 8 vezes 1, mais 1, 9. 96. Então a gente vai, o pincel secou, ficou aberto. 96. Vamos lá. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 3, minha resposta é 15. Aqui é o mais, então repete o mais. Se fosse menos, repetir o menos. O sinal, gente, é só repetir. Perfeito? Qual que é a resposta da nossa fração? 220 mais 96 mais 15. Vamos fazer essa continha aqui no canto. Fazer a conta aí. Vamos achar um espaço aqui. 220 mais 96 mais 15. Vamos somar todo mundo aí, ó. 0 mais 6 mais 5 é 11, sobe o número 1. 9 mais 1 é 10. Mais 2 é 12. Com 1 que subiu, 13. 1 mais 2, não tem ninguém embaixo, vai dar 3. Então, a minha resposta aqui é 331 sobre 40. Prontinho, essa é a nossa fração. Eu vou dar apaga aqui, que eu vou precisar de espaço aqui, certo? Dá uma pausa aí, caso vocês queiram anotar alguma coisa aí. Aqui vai ser jogo rápido. Olha só, como já foi dito, nossa fração, a gente olha aqui para baixo e tá todo mundo diferente. O que você vai fazer? MMC. O MMC envolvendo 7, 5 e 2. Gente, tem uma dica aqui. O MMC envolvendo 7, 5 e 2. O MMC ali, é claro, né? Você vai por 2, dá 1, 5 e 7. Você vai por 5, repete 1, dá 1. Vai por 7. Sua resposta aqui vai ser o quê? 7 vezes 5, 35. Vezes 2, 70. Uma dica aqui para vocês. É MMC de número primo? Todo mundo aqui é número primo, certo? Quando você fizer o MMC de número primo, o seu MMC vai ser o quê? Vai ser a multiplicação dos respectivos números. 7 vezes 5 vezes 2. Aqui, ó. 7 vezes 5 vezes 2. Tranquilo? É só uma dica. MMC de números primos, eu estou me referindo a apenas números primos. É a multiplicação dos respectivos números, certo? Identificamos que o MMC é 70. Eu vou pôr um traço aqui embaixo.
Só para ficar mais didático aqui para mim. Como já foi dito, divide embaixo, multiplica em cima. 70 dividido por 7 é 10. 10 que multiplica 6 é 60. Repete o número, o sinal menos. 70 dividido por 5. Se você não sabe de cabeça, gente, tem que achar um cantinho lá na folha e fazer. 7 por 5 é 1, multiplicou é 5, subtraiu dá 2. Caiu 0. 20 por 5 é 4. Moral da história. 70 dividido por 5 é 14. 14 que multiplica 1. Sempre dividindo, sempre multiplicando. 70 por 2 é 35. 35 vezes 3. 35 vezes 3. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 3 mais 1, 10. Mais 105. Perfeito? Agora é só fazer essa conta aí, né, gente? Ó. Aí fica a critério seu. Qual ordem que você pode fazer? Primeiro é seguir a ordem, né? 60 menos 14 mais 105. Ou então você pode fazer o contrário. 60 mais 105. Menos o 14. Fica a critério seus. Ou então você pega 105 menos 14 mais 60. Porque aqui, embora não tenha um sinal aqui, mas se trata de um mais, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois que estão positivos primeiro. 105 mais 60, 165. Perfeito? Agora é só fazer, ó, menos 14. Isso aqui, gente, fica a critério seus. 5 menos 4 é 1. 6 menos 1 é 5. 1 menos 0 é 1. Moral da história. Deixa eu só apagar aqui para dar um espaço aqui, para não poluir a resposta. Então a nossa resposta vai ser o quê? 151 sobre 70 avos. Perfeito? Prontinho. Mais uma vez, soma e subtração de fração. Lembra do MMC. Fazer o MMC, dividir embaixo, multiplicar em cima. E sempre que possível, simplificar no final. Só uma dica, gente. O que eu vou falar aqui não é uma regra absoluta. Óbvio que não. Olha só as nossas frações aqui no final. Se elas não simplifica por 2 ao mesmo tempo. Não simplifica por 3. Não simplifica por 5. Numa questão tradicional, corriqueira, se não pega por 2, por 3, por 5, dificilmente ela vai simplificar por alguém, certo? Mas é óbvio, se você está numa questão de prova, não tem isso lá, você vai tentar por 7, por 11, e uma hora vai dar certo. É só um comentário, não uma regra absoluta que eu quero passar aqui para vocês. E mais um comentário aqui, igual foi dito, né? Se fosse possível simplificar antes, faça isso. Porque se você não simplificar antes, possivelmente você vai simplificar no final. Só para não confundir a situação aqui. Eu estou falando de multiplicação e divisão. Se você não simplificar antes, você vai simplificar no final. Perfeito? Se não simplifica antes, simplifica no final. Isso é fato na multiplicação e divisão. Na soma e na subtração. Olha só. Não dá para simplificar, certo? Não dá. Mas pode acontecer de simplificar lá no final, certo? Não deu para simplificar, automaticamente o final não simplifica. Não vai nessa ideia, não. Na soma e na subtração, ou vice-versa, ou misturado, o ato de não simplificar no começo pode acarretar de simplificar no final. Eu falo o ato de não puder. Nesse caso aqui não pode. Mas dependendo da combinação dos números, poderia simplificar no final. É isso que eu quero falar para vocês.
Gente, por hora eu vou ficar por aqui. Operações básicas de frações tem que saber. Não pode fingir que não existe. Não pode ir para uma prova boiando nisso aqui. Isso aqui é uma das coisas mais básicas em questões. Frações são coisas corriqueiras. Porcentagem. Porcentagem é um tipo de fração, gente. É alguma coisa sobre 100. Como é que você vai fazer uma questão de porcentagem se não sabe lidar com isso aqui? Só vocês abrir um pouquinho a mente. Isso aqui é fundamental. Então eu fico por aqui. Obrigado quem me acompanhou. Se você gostou, pode compartilhar com seus colegas, seus concurseiros, mande questão para mim. Enfim, até a próxima.